Muito boa noite. Quem está falando é o juiz corregedor Oscar Aníbal Chiappano. Quer dizer, muito bom dia, né? São 5h27 da madrugada do domingo. 5h27 da madrugada, domingo 26 de julho. 26 de julho, madrugada. Atenção, atenção, agentes em campo, especialistas, atenção, juízes em campo, atenção, 60 agências de inteligência, atenção, satélite. Quem está falando é o juiz corregedor árbitro internacional em 194 países e com trânsito na Sura Muçulmana. Meu nome, Oscar Aníbal Chiappano. Estamos juiz corregedor árbitro internacional. Saab, o colombiano Saab, ele sabe muito, mas muito. Então as autoridades da Colômbia já sentenciaram Saab e confiscaram todos os seus bens. A lei antiterrorismo e a lei de confisco de ativos financeiros. Ele é o Saab, e sabe muito, o administrador do capital do Foro de São Paulo. Ele é o que administra o Foro de São Paulo. Administra o dinheiro do Bill Clinton desde 1993. Administra o dinheiro de Lula e das Farc desde 1994. Lula e as Farc fizeram amizade em São Paulo. Diosdado Cabello, o anão, que veio várias vezes ao Brasil e ficava no Hotel da Lagoa por ter patente militar, incursionou com vários generais no Brasil a estabelecer o seu braço armado do narcotráfico. Narcotráfico que orientou as favelas, as 1.822 favelas do Rio de Janeiro. O regimento de Diosdado Cabello, que veio aqui no Brasil e se hospedou no Hotel das Forças Armadas na Lagoa Rodrigo de Freitas, várias vezes, ele excursionou as favelas do Rio de Janeiro para orientar como proceder à evacuação pelas matas, atos de guerrilha e também confrontar helicópteros, como se diz, tanques e todo o automóvel, por dizer assim, unidade de defesa do Exército e da Polícia Militar. Diosdado Cabello. Ele facultou para que se quadriplicasse o dinheiro da distribuição do narcotráfico nas favelas em 1.822 favelas. Ele orientou e estabeleceu os seus generais de campo para que operacionalizasse o treinamento das milícias e que até hoje estão sendo monitoradas por eles. O pagamento das milícias e o pagamento dos agentes em campo da Venezuela para atos terroristas em 1.822 favelas no Rio de Janeiro
é pago pelos diplomatas da Venezuela que se encontram no território nacional nas dependências da representatividade da Venezuela, que os ministros do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal não permitem a extradição tomada pelo Itamaraty, divulgado já com antecedência. Então, nós temos o Foro de São Paulo com um patrimônio riquíssimo. O Saab, ele foi preso na rota Rússia-Irã, porque o dinheiro se encontra também na Rússia e também se encontra no Irã, também se encontra no Líbano, também se encontra na Síria. A Síria não tem mais nada, mas se encontra na Suíça, enfim, pulverizado em várias contas. E estas contas não recebem já por carta rogatória, por telefonemas, por insistência das autoridades dos bancos suíços, por insistências dos bancos da Alemanha, enfim, por insistência de todo mundo, para que seja repatriado este capital, e o Pleno do Supremo Tribunal Federal, os 11 ministros, eles não dão outorga para que seja repatriado este dinheiro em contas que tem nome e que tem identificação, que é um patrimônio de políticos, de cabeça de porco e também de milicianos. E o Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal não permite. Diosdado Cabello, por enquanto, nas apreensões feitas por falta de arreglo, de suborno, de corrupção para os policiais que fazem a atividade de apreensão, eles tiveram prejuízo de 1 bilhão de euros. 1 bilhão de euros. Isto não deixou muito satisfeito ao Jorge Soros e também a Angela Merkel. Então, a posição para poder contrarrestar e ganhar as autoridades da Alemanha fizeram com que Jorge Soros repassasse através de Angela Merkel 1 milhão. Estão querendo me parar aqui. A China e a Rússia não brinca comigo, não me deixam falar. Então Angela Merkel, ela recebeu do Jorge Soros, dos que herdaram o Open Society Foundation e os outros 3 fundos, como também o fundo BlackRock, ela repassou 1 milhão de euros para os antifas da Alemanha. E eles estão colocando que é necessário utilizar a máscara para poder os antifas fazer as suas passeatas e reivindicar a idolatria à estátua de Lenin inaugurada na Alemanha, enquanto todas as outras estátuas estão sendo destruídas, eles levantaram a estátua de Lenin. A Angela Merkel tem 1 bilhão
de euros para gastar com a mídia. No país dela, ela já gastou 88 milhões com a Deutsche Welle, para que fale bem da Angela Merkel. Ela nasceu na Alemanha comunista. Ela é oriental. E quando caiu o muro, os comunistas ganharam o Plano Marshall. Ficaram com o dinheiro e a retórica. E foi distribuído uma ideia de que o Marx, de que o Hitler, ele é de direita. Nunca foi de direita o Hitler. Foi um socialista, um indivíduo da conjuntura comunista, um líder ditador para submeter o proletariado do exército a marchar contra o planeta, viciado em todas as drogas que vocês possam imaginar. Ele tinha preferências por drogas injetáveis. Ele era um indivíduo totalmente viciado. Tomava todo tipo de drogas injetáveis. Malucão. Então, quando foi feita a reunião da Internacional Comunista, que começou em 1888 e que foi até 1953, a segunda, a terceira Internacional Comunista, que estabeleceu Lenin na Revolução de 1917. 1917, Lenin assume a Rússia. E tudo isso muito bem organizado, como está organizado aqui no Brasil também. Então, a Inglaterra, que também tem comunistas, o centro da Inglaterra, a Fabiana de Londres, é um grupo onde se reúne o pessoal do PSDB e do PMDB, onde eles pegam dinheiro e onde a Itália se encontra com parte do dinheiro do Foro de São Paulo, por fazer parte de todas as máfias, a Mandragheta, a máfia italiana, a Camorra, a Honorable Società, tem outras várias lá, e dissidentes. Tem máfias também pró-Irã, tem máfias de vários gostos. E todos eles ficou tão latente, o crime era tão grande, que a sociedade italiana não suportava mais os comunistas na Itália. Então pediram um movimento novo que surgiu, chamado Movimento 5 Estrelas. Esse Movimento 5 Estrelas era para fazer frente aos comunistas da Itália. E lá também tem o Centrão, como aqui também tem no Brasil, que eles são os socialistas e que eles querem fazer acordo, porque eles também querem comer da corrupção, do roubo da população, do povo brasileiro. Então eles se uniram a este grupo, o PT, o PDT, o PSDB. Eles foram lá pedir dinheiro aos comunistas e fizeram acordos.
Então, para vocês terem uma ideia, o que se estima, o que está averiguado até agora é 1 trilhão de euros em dinheiro confiscado do Foro de São Paulo. E o Saab continua na ilha, lá, a Ilha Verde, na África, Cabo Verde, continua lá. E o funcionário da DEA se encontra lá, como também uma tropa de mariners para que ele não tenha possibilidade de fugir, ou muito menos de ser levado para a Venezuela. Então, o Foro de São Paulo é o proprietário desse capital. E aí é que está o problema, porque o pessoal das Farc, que desde a época do Bill Clinton, conjuntamente com o Obama, conjuntamente com o antecessor do Obama, eles fizeram um negócio de não ter conflito. E as Farc estavam enchendo a burra de dinheiro, mas era obrigado a colocar o dinheiro com o Saab. E o Saab também tinha por obrigação o dinheiro do Foro de São Paulo. Então veio um viciado em maconha, em cachaça, em pó. Ele gosta mais de maconha e de cachaça. E de dar o cu, o rabo, Lula. Então esse velho pervertido, ele começou a roubar para ele. Ele não repassou mais o dinheiro para o Saab, não repassou o dinheiro para o Foro de São Paulo, e ele discretamente começou a roubar, a extorquir, a determinar, através do seu engenheiro médico Palocci, a que fizesse enforcement em todos os empresários envolvidos nas delações premiadas. As delações premiadas no Brasil estão aumentando. Por enquanto já são 8. 4 já datilografadas, que têm que ser colocadas o mais rápido possível ao conhecimento público. Pedimos a lisura e a rapidez do Ministério Público, do senhor Aras e da sua compatriota, a senhora Lindora Araújo, que, por favor, não tem que esperar 60 dias para ouvir o Renan Calheiros. Já está tudo exposto, os mandados estão na mão da senhora, também não só do Renan Calheiros, de vários. Então pedimos, por favor, que proceda a captura e a Polícia Judiciária entre diretamente no Senado Federal, na Câmara de Deputados, e comece a levar todo mundo. Entenderam? E vocês é melhor, senadores e deputados federais, se deixarem levar, como também governadores e prefeitos que são presos pelo crime genocida contra a população do Brasil de negar auxílio hospitalar, remédios, pelo Covid número 19. Vocês são assassinos que estão matando a população.
vocês têm que também não botar resistência e ir presos imediatamente. O mais rápido possível, melhor. Porque o comando de coalizão de 60 nações está já com a captura de 183 países, dos seus presidentes, ministros do Supremo Tribunal Federal de cada país, de 183 países, dos senadores de 183 países, dos deputados federais de 183 países, e dos mafiosos, dos gangsters, dos metidos a muita pica, dos metidos a matador, todos presos no Alasca. Gitmo ou Cuba está lotado. Gitmo está lotado. Então todos têm que ir para o Alasca. E lá no Alasca, os fuzileiros navais que vão fazer o rodízio do acautelamento destes assassinos, genocidas, de várias nacionalidades, só vão ter o direito de uma visita do cônsul-geral do seu país. Por pessoa, não pode ser, o cônsul-geral não pode atender 3 pessoas, 4 pessoas, ou 10 ou 20 pessoas, não. Ele tem que atender uma pessoa por vez, porque assim determina a lei do exército de coalizão, porque tem que ser feita toda a investigação para evitar a espionagem ou a contra-espionagem, por se tratarem de espiões, sabotadores, genocidas assassinos. Então o MP da Itália está mandando todas as provas desde 2010 que envolve a Lava Jato, que envolve tudo sobre os partidos políticos de esquerda aqui no Brasil. E todos eles aceitaram a proposta para um país entregar o outro país. E tudo isto nós devemos a um camarada chamado Dias Toffoli, um camarada que gosta de fazer olhares ameaçadores, olhares de eu vou te pegar, né? Olhares de assassino, né? Ele faz olhares, cara de mamãe. Então esse maluco, terrorista, narcotraficante, como todos 11, e também os presidentes da Câmara, do Senado e da Câmara de Deputados, eles sequestraram, está sequestrado e roubado o patrimônio de 177 bilhões de reais, que eles querem mandar lá para a administração do Foro de São Paulo. Eles estão alegando que eles não puderam mandar porque o Saab está preso. Mas eles sabem que eles poderiam mandar para o banco do Putin, o mafioso, ou metido mafioso. Ou se não ao patricida Xi Jinping, que mandou matar o pai, esse assassino, que vou lhe ser franco, hein? Eu não sei se esse cara dorme. Acredito que não. Ele tem cara de que ele não tem paz. Como é que vai ter paz? Ele vende órgãos humanos, ele manda matar todo mundo,
esse cara não tem paz, não. Os opressores, os santos que ele matou, tenho certeza que vêm perturbar ele de noite. Vocês viram esses filmes que aparece o defunto querendo conversar e que os bicheiros iam nas igrejas queimar velas, 40, 70, 80, 120 velas, para ver se o encosto do defunto saía e parava de perturbar eles? Pois é, meu amigo, isso é verdadeiro, isso existe. Quando você nega o Espírito Santo, o sujeito ele vem em cima de você, a alma do opressor, e ele vem em cima do mandante, o cara que mandou fazer, o mandante. Por isso que o matador, ele não delega o assassinato, a desavença dele para ninguém, ele vai lá e faz. Entendeu? Porque se ele delega, olha, você vai lá e mata fulano, eu te pago 5 mil, te pago 10 mil, 20 mil, quanto é que custa esse? Ah, esse 2 conto tá bom, e esse? Ah, esse é 1 milhão. Tá bom. Então o cara paga, a alma do sujeito vai perturbar o mandante. Entenderam? Isso existe. Pergunta para eles. Você vai ver que o semblante de uma pessoa que mata as outras é totalmente diferente. Muda totalmente. Então, meus amigos, Diosdado Cabello está irritado. Ele está com 1 trilhão bloqueado, 1 trilhão de euros. Ele também está sendo cobrado por todos os cartéis, o cartel do Solis, que é um cartel de países, 183 países fazem parte desse cartel, que paga as autoridades do Judiciário, do Senado e da Câmara de Deputados, como também patrocina governadores e prefeitos. Tudo isto em 183 países. Também paga a ONU, a membresia dos presidentes e eleitos que estão empossados na ONU, também na OMS e na OEA. E o Exército a dar proteção a todas estas figuras de marginais, déspotas, assassinos, é comandada por um ditador chamado Xi Jinping, que detém estes soldados amarelos, super soldados amarelos, doutrinados para o assassinato em massa do seu próprio povo, a China, como também do planeta. Então, não há como parolar, nem negociar, nem jogar conversa fora, nem chegar a um entendimento. Entenderam? Porque eles não são humanos. Então aqui nós já temos vasto material. Então, faltam poucas horas para segunda-feira. Eu acredito que hoje, domingo, vocês vão ter a oportunidade de procurar o GSI, procurar o Exército dos seus estados e se entregar às autoridades. Entenderam? A melhor forma para que vocês sejam presos, ver se consegue uma arma não registrada no seu nome e vocês serem levados presos, não paguem fiança, aleguem que não vão pagar fiança,
que vocês querem ficar presos, porque senão vai haver queima de arquivo. Entenderam? Essa é a situação no momento de como está todo o posicionamento do planeta. Então, tornamos a repetir. A Lega, no norte da Itália, ela não prosperou. Ela fez um acordo com o pessoal do Reino Unido da Inglaterra, da Fábia de Londres, e eles estão trabalhando para o Irã e para a Rússia. A ONU, através do seu órgão AIEA, que é um órgão que monitora as armas de ogivas nucleares, determinou ao Irã a que dê acesso aos Estados Unidos a investigar onde estão as bombas nucleares. E o Irã se viu forçado a realizar queima de arquivo. Entenderam? E eles alegam que essa queima de arquivo foi dinamitar a base de estoque de ogivas, de armamento de ogivas nucleares, que se encontrava numa unidade militar no Irã. Nós sabemos que foi um processo dos agentes de campos especialistas em demolição de área de ogivas. E também temos as notícias do Hezbollah, do Hamas e do grave problema que está sendo a dissidência. Tem outro Lula lá na Europa, conhecido como Líbia. A Líbia, ela está querendo invadir a Europa, está querendo tomar a Europa. Então o Putin está tendo problema, porque o Putin, ele disse, bom, então agora a Europa é toda minha, eu vou invadir a Alemanha, da Angela Merkel, eu vou invadir a França, eu vou invadir a Espanha, eu vou ficar com tudo isso para mim. Mas aí a Líbia falou, não, você não vai ficar não, você vai ter que trocar tiro com a gente. O Hezbollah e o Hamas. Então, a Europa é um barril de pólvora que já começou a trocar tiro adoidado. E aqui a TV Globo, a CNN, ninguém passa absolutamente nada. A trama foi muito bem identificada quando mataram Pablo Escobar. Ficou toda a Colômbia para as Farc. Aí as Farc tomaram conta de todo o processo de distribuição de drogas nas favelas. Tem mais favelas que todo o Brasil, porque tem mais montanha. Então eles têm mais distribuidores de drogas. Então eles estabeleceram esse modus operandi aqui no Brasil. E o Lula fez uma grande amizade com o líder das Farc, em 94, em São Paulo. E fizeram tudo um poço comum. E aí, meu amigo, agora o cara lá está querendo a grana. Então, Lula, é melhor você voltar para a cadeia o mais rápido possível.
você queima de arquivo, você e os teus aí do PSOL, você do PDT, do PSDB, não é? Do PSDB também. Todo mundo tem que ser preso. Se não forem presos, tudo bem. Vão para o Alasca. Entenderam? O tiro está comendo solto, meu amigo. Não tem para onde correr. É bala, é tiro adoidado. Estão entendendo? E já tem uma lista correndo de prêmio. Sabe por que dá um prêmio de captura? Porque o sujeito tem dinheiro escondido. Então coloca 1% do dinheiro que está escondido como prêmio. Então o presidente da Corte do Supremo Tribunal Federal da Venezuela, ele vale 5 milhões de dólares. Vocês sabem quanto foi pago para os advogados do Saab, o colombiano que é o administrador do Cartel dos Soles, do dinheiro do Cartel dos Soles, que é um bolo comum das Farc, que é um bolo comum de todo o narcotráfico do Cartel dos Soles. O Saab, o Maduro pagou 60 milhões de dólares para os advogados. 60 milhões. Claro que esse dinheiro foi confiscado, porque é um dinheiro dos venezuelanos. Então os advogados do Saab saíram fora, ficaram mula, deixaram ele na mão, perderam o prazo. E agora o Saab está falando até o nome da mãe. Entendeu? Não tem essa de filho, filha, não tem nada disso. O cara, quando ele vê a morte ali, porque ele sente o gostinho da morte. Você faz uma pré-morte. Entendeu? Então, quando o sujeito vê que ele sente o gosto da morte, aí ele fala tudo, meu amigo. Ele entrega tudo. Entendeu? Então ele já entregou bastante. Mas, claro, tem muito mais. Então nós temos a Bolívia, nós temos o Paraguai, nós temos também arguições a serem feitas ao juiz Garzón, que estabeleceu contato para a defesa do Saab em Miami. Ele disse que só vai atender o Saab se ele se entregar às autoridades da DEA de Miami. Entenderam? E a Angela Merkel gastou 88 milhões. Deu para o chanceler dela, falou assim, este dinheiro você vai comprar a imprensa Deutsche Welle, lá da Alemanha, e vai fazer com que eles falem bem da gente. Eles compraram de 7-0 aqui no Brasil, compraram terras, fizeram despacho de macumba, pagaram a Dilma, ao Lula, pagaram até suborno aos policiais para não prender o narcotraficante que estava no palanque da Dilma, sentado com Putin, o maior traficante de drogas do planeta.
presidente de um país aí? Nós estivemos lá, mas não pudemos prender o cara. Tudo isso já sabido. Então agora, chupa que é de uva. E chupa bem. Então, senhora Lindora Araújo, senhor Aras, bota para frente, porque você vai estar salvando a vida desses camaradas para que eles fiquem aqui, numa prisão brasileira que aqui é um paraíso comparado ao Alasca. Estamos entendidos? E vocês peçam, vocês deputados, vocês senadores da corrupção, vocês governadores e também prefeitos, peçam, por favor, para que Deus mande a polícia prender vocês o mais rápido possível, porque se vier o exército de coalizão, são 60 nações. Ninguém fala português, ninguém está interessado quem é você, ninguém chega perto de você nem para dar um aperto de mão. Você é colocado dentro do navio e vai lá para o Alasca, fica bem geladinho, entendeu? Por favor, repasse isto o mais rápido possível, para que chegue no ouvido desses filhos bem-nascidos de mães que não têm culpa. Não imaginavam quem esses caras se transformariam. Venderam a alma ao diabo. E eles conhecem o diabo, porque para estar onde eles estão, eles participaram de rituais. Faz parte do contrato. Já sabemos. Entenderam? Na Itália, eles cortam a mão, queimam na outra mão a imagem de Nossa Senhora e é um pacto de sangue. Aqui, eles cortam outras coisas. Temos rituais satânicos de cabeças de crianças cortadas, membros. É muito sério, muitíssimo sério. Repasse isto o mais rápido possível. Não são seres humanos. Não cabe nenhum tipo de piedade. Não cabe, eles não vão ter com vocês. A barata, quando vê vocês, foge. O rato também. O rato, ele fica à espreita, querendo passar velozmente. Ele espera que você dê o bote primeiro para eles poderem fugir. E isso faz com que você tenha medo. Eles procedem da mesma forma que um rato procede. Ele fica quietinho, parece que ele está te confrontando. Não, ele está apavorado. Ele está querendo ver uma forma de poder fugir. Entendeu? Repasse isto.